Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. E são todos muito bem-vindos. O nosso estudo é simples, porque nós somos simples também. Em vez da gente ser professor, a gente é aluno, está lá no primeiro ano ainda. Então, a gente vai aprendendo com as próprias perguntas e respostas que o livro faz para nós. E essa live é um oferecimento da União Espírita Allan Kardec. É a live de número 114. Nós estamos na parte segunda, na pergunta 570, já passou da metade do livro. Do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 10. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso centro fica na Rua Iviema, 5.565, Jardim Monte Líbano. É um prazer receber todos os que desejarem conhecer a nossa casa lá. Nosso presidente é o João Dalmolin. E, como é de praxe, vamos fazer uma prece pedindo a Deus, a Jesus, que nos inspire, né? Abrindo a nossa mente, primeiro o nosso coração. Porque abrindo o coração, a mente é fácil, né? Fica bem acessível aos benfeitores nos orientar, nos inspirar, né? Então, que nesse momento, um grupo de irmãos, às vezes a gente acha que é impossível, né? Daqueles que responderam para Kardec as perguntas, mas não é possível, não. Não é impossível, não. É possível, sim. Porque certa vez eu falei, olha, tem uma pessoa precisando tanto da ajuda de Dr. Bezerra de Menezes, mas como é que ele vai atender um coitado que nem eu? Um trabalho que nem o nosso. E aí, para nossa surpresa, quando iniciamos o trabalho, uma médium que tem evidência viu ele, inclusive o comentário que eu fiz sobre o anel que ele deu para aquele coitado, né, que precisava uma cesta de alimento. Ela viu perfeitamente o Dr. Bezerra de Menezes no nosso trabalho lá. Então é para se ver que não é impossível quando a gente trabalha por bem, quando o interesse da gente é ajudar os outros, né? Então que nesse instante, espíritos amigos, espíritos do bem, inspire também o meu irmão Odilon, porque ele é o responsável pelo estudo, né? E é quem vai coordenar para nós. Então, que Deus e Jesus nos abençoe e nos proporcione nessa noite de hoje um excelente estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Que assim seja. Passamos a palavra para o nosso querido mano Odilon. Gratidão. Boa noite a todas e todos, aqueles que assistirem posteriormente pelo YouTube e outros que chegarem daqui a pouco mais para o nosso estudo, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos fazendo, como disse o Orlando, a nossa live de número 114, pergunta 570, capítulo 10, da parte segunda da ocupação dos espíritos. Então nós já vamos para as perguntas, né? 570, já direto. E o Orlando faz a leitura e a gente comenta juntos, não é isso? Tá. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Interessante, hein? Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam.
A pergunta é se eles sabem o que eles estão fazendo aqui, qual que é a missão, o que eles estão contribuindo, né, para a obra geral de Deus, que todos de alguma maneira ou outra contribuímos. Seja bem-vindo, João Dalmolin. Opa! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, João. Então a gente estava começando agora, João. Pergunta 570, essa que está aí Boa noite. No slide. Bom. Então, você sabe, né, nós falamos em questões anteriores, né, sobre a missão dos espíritos, sobre a contribuição para a obra de Deus, que todos, né, todos contribuem de uma forma ou outra. E nessa questão aqui, ele pergunta se todos sabem o que estão fazendo, né? Se sabem da sua missão. Se vieram aqui já com esse planejamento, né? De executar algo. E ele diz que não, né? Nem todos sabem, nem todos percebem. Nós sabemos daquelas... foi até lido em questões anteriores, né? Por exemplo, os homens, né, aqueles seres humanos primitivos, quando a gente estava nessa escala, a gente não tinha nem consciência do que a gente vinha fazer aqui, né? Na erraticidade era meio que uma reencarnação assim de grupos, né? Sem nenhum planejamento assim por parte da participação nossa. Hoje a gente já vai adquirindo um pouco mais de consciência, sabendo o que vem fazer, né? Alguns débitos, né, que nós contraímos, algumas... Então, ele está lembrando que muitos são instrumentos cegos, né? Eles reencarnam, mas não sabem bem o que vem fazer. E outros sabem bem o que vem fazer. Então, é isso. Se alguém quiser comentar mais... Aberto. Então, designo e missão é a mesma coisa, Dilon? Foi designado para fazer isso, não é uma missão, é uma missão também, né? Só que a gente fala missão, né, quando dá uma importância assim, maior, né? Um missionário, uma pessoa que vem com a grande responsabilidade de fazer... Mas todos, os missionários não têm consciência que eles vieram para cumprir uma missão? Quando a gente reencarna, alguns têm, né? Mas a maioria esquece, né? Na reencarnação. A gente tem intuições, né? Está sempre sendo orientado pelos espíritos, benfeitores, o que a gente tem que fazer. Né? E aqueles que são missionários mesmos, eu acredito que a maioria sabe, né? Aqueles que são já espíritos mais avançados, né? Eles têm uma participação muito ativa com o mundo espiritual, né? E os mentores deles estão sempre chamando eles, né? Tem que fazer isso, aquilo. Lembra do Chico Xavier, durante a noite, né? O desprendimento. E mesmo durante o dia, você veja que o Chico Xavier, né? O Emmanuel estava o tempo todo com ele, orientando, lembrando dele. O que você tem que cumprir aqui, né? É porque aí fala, muitos há que são instrumentos cegos. Esses não sabem. Esses são a maioria de nós, eu acredito, né? A maioria de nós não sabemos o que está. De repente apareceu a oportunidade de fazer alguma coisa aqui e ali, e aí a gente é intuído a fazer, e às vezes a gente faz, a gente se recusa, assim vai. Eu acredito que seja mais ou menos assim. O que você acha, João? Então, é isso mesmo que está dizendo aí, né? Só que acho que dá para detalhar muito essa questão, mas não sei se há necessidade disso, né? Você mesmo já citou, né? Aquelas pessoas inconscientes, mais atrasadas, menos evoluídas, que vão atuando. Nessa atuação delas, muitas vezes causando sofrimento, causando dores,
causando aflições às pessoas, mas com isso elas acabam sendo esse instrumento que promove, que provoca a evolução das outras pessoas e automaticamente a delas ao mesmo tempo. Vão crescendo, os espíritos vão crescendo, vão se iluminando, vão se evoluindo, né? Vão se aperfeiçoando aos poucos. E lógico que quanto maior o grau de consciência, quanto maior o grau de uso do livre-arbítrio de uma forma mais sadia, maior o grau de evolução, maior é a participação, maior é o comprometimento com as transformações, com as mudanças sociais que promovem a evolução dos outros espíritos que estão ao redor, encarnados e desencarnados. É isso. É isso mesmo. Aí, quanto à questão de todos cumprirem ou não missão, Orlando, a 571 acho que vai esclarecer melhor isso aí. Eu antecipei aqui a leitura dela para mim mesmo e vi uma colinha aqui, quer ver? Vamos nela lá. Aí. Essa o João pode fazer a leitura dela, né? Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma missão, se bem que diversa da de um general. Então, está deixando bem claro aí que todos os espíritos encarnados na Terra É uma missão. Que tem um trabalho social, que tem uma vida, uma participação em um grupo social, ali eles estão desempenhando um tipo de missão. Essa missão, ela tem uma relevância maior ou menor, como comparou aí o estafeta com o general, porém, ela é de enorme importância para o desenvolvimento daquele espírito na fase em que ele está. Então, o estafeta, ele tem, sim, nessa missão, um grande passo evolutivo, como o general tem na dele. Isso. Verdade. E se a gente for pensar, né, tem o exercício da profissão, né, nos estudos que cada um faz, sempre está fazendo alguma coisa para o bem geral, né? Deus aproveita todos, né, todos e tudo para a sua obra, né? Então todos têm a sua função, a sua missão. É que a gente, tradicionalmente, a gente fala em missão, aquela tarefa assim que tem uma importância, uma relevância muito grande e tal, né? Vamos para 572 então. Aí está. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede, é ditoso, se considera-se a obtém. Se considera-se a obtém. Aí vem a que diz assim: pode a mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Sim. Uma pergunta, né? Pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Sim. E frequentemente apresentam-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Caramba, hein?
Quer dizer, aí pergunta se é obrigado, tá? O espírito vem com aquela missão, ele é obrigado a desempenhar a missão que ele veio para desempenhar, né? Isso. O ideal seria desempenhar, claro, né, que ele veio para isso. Mas existe o livre-arbítrio, né? De repente ele não quer, vai ter que vir outras vezes, né? Então ele pede e é ditoso, se considera-se e a obtém. Ele pede, é ditoso e se considera-se e a obtém. E aí depois a diáfana fala, pode a mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, né? Claro. Tem pessoas, um grupo de pessoas que se reúnem ali para fazer o bem, ajudar o próximo. Quantas coisas a gente vê aí, gente imbuído naquele sentido de ajudar, dar uma cesta de alimento para um necessitado. Nas enchentes lá tinha gente que não estava com um grupo lá para poder cozinhar, né? Fazer a comida para aqueles outros irmãos que perderam tudo. Então, agora, nem todos é candidato, porque tem alguns que não se oferecem para o trabalho, né? Acho que é mais ou menos isso. Poderíamos também considerar aquelas missão, né, que são programadas lá no plano espiritual, que é alguma mudança que vai acontecer. Descoberta de repente, de alguma grande descoberta no meio científico, algum avanço, né, nessa área. Então, uma pessoa que vai ser, de repente, ter uma relevância na questão de impulso espiritual, né, numa região, vai ser um médium, alguma coisa assim, né? Então ele reencarna, ele vai reencarnar como missionário, e alguns até nem têm aquela necessidade de reencarnar, né? Por conta de ele vai lá por missão mesmo, né? Ele não vai com a questão de ter que resgatar alguma coisa, de consertar alguma coisa que ficou por consertar, que ele errou, mas ele vai porque ele vai desenvolver uma missão, né? Ali vai. E aí pode aparecer vários candidatos, né? E aquele que é escolhido, né? Ele se considera ditoso, quer dizer, ele fica feliz com a escolha, que é uma oportunidade de desempenhar a missão, né? Eu lembro na questão de Allan Kardec, né? Que é o codificador da nossa doutrina, e que ele perguntou, né, para os espíritos, e se eu falhasse? Ele falou, era o momento do espiritismo surgir. Então, se você falhasse, outro tomaria seu lugar, né? Sempre tem alguém aqui porque era o momento do planeta, né? Conhecer, né? E ter essa... Então, outro poderia ser, né? Talvez o Leon Denis, né? Ou outro tomaria o lugar de Kardec, né? Tem aqueles que se oferecem para o trabalho também, né? Então, provavelmente ele se ofereceu, né? Ele se ofereceu e conseguiu fazer, mas digamos que ele falhasse, outro apareceria aqui no seu lugar. Outro estaria pronto para a tarefa. O comentário mais? Vamos para frente. Aqui atrás, hein, gente? Vamos para frente, então. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui,
tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. No começo, eu estava querendo entender que estava faltando uma coisa aí na pergunta. Achei que fosse em que consiste a missão dos espíritos, não dos encarnados. Mas todo encarnado é um espírito. Então, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Lógico, né, que de forma geral, a missão dos espíritos encarnados para com a sociedade, para com as outras pessoas, é uma missão de cooperar na obtenção de condições de progresso coletivo, de progresso de todos, progresso nos sistemas, nos meios onde vive esse encarnado. Essa é uma missão para com os outros. E, ao realizar essa missão para com os outros, ele vai estar realizando a própria evolução. Então, as missões, de modo geral, é contribuir, cooperar para a evolução coletiva, realizando assim a própria evolução. Esse é um entendimento que eu tiro assim numa compreensão mais genérica, mas aí está falando das missões de cada um, que cada espírito, né? Cada espírito encarnado tem a sua missão, tem a sua contribuição, e essa contribuição é tão importante quanto a contribuição de qualquer outro espírito encarnado, porque esse espírito que está numa missão mais, por exemplo, bem mais menos complexa, né, de menor responsabilidade coletiva, não é uma pessoa que instrui, por exemplo, é uma pessoa que cultiva a terra, que produz a hortaliça. Ele tem uma missão tão grande quanto a daquele que instrui. Eu acho que mais ou menos pelo que eu já disse antes, né, que para ele essa tarefa é um recurso muito valioso, é o melhor recurso nesse momento para a evolução dele, assim como aquele que instrui está no momento de usar esse recurso para conseguir também a sua evolução. Acho que essa pergunta aí, ela também, como a outra, dá ensejo a muitos comentários, a muitas interpretações, né? Mas não sei se compensa ler de novo, ou se vocês querem colocar. Dá de entender que todo mundo tem uma missão, né? Todo mundo. Tem aqueles que não cumprem, mas ele vem com a missão. Todo mundo, que o pai de família tem uma missão, o professor tem uma missão, o trabalhador ele tem uma missão, né? Trabalhar, construir, fazer. Todo mundo tem uma missão. Agora tem as missões que são especiais, né? Para aqueles espíritos que têm a capacidade, a condição de desempenhar, né? A contento. Eu queria só fazer uma distinção que eu acho que eu percebia agora também, que eu nem tinha observado isso, não sei se vocês também, que até a pergunta anterior ele estava falando sobre os espíritos desencarnados, sobre os espíritos que estão na erraticidade. Essa pergunta 573, aí começou a falar sobre os espíritos encarnados. Então até eu misturei um pouco as coisas, né? Na pergunta anterior até coloquei, né? Missão de encarnados, né? Mas eu diria que estão falando sobre sobre as ocupações dos espíritos, né? E até então ele estava falando dos espíritos desencarnados, na erraticidade.
Aí até eu fiz um... Aqui, ó. Essa 572 mesmo, né? É a missão de espíritos desencarnados, ó. Esse aqui também são espíritos elevados. A 570, né? Todas elas, né? Fala das ocupações e missões dos espíritos, que vai dessa 558 a 584, e ela trata dessa questão, né? Dos desencarnados. Aí aqui na Mas lá no mundo espiritual eles recebem a missão, né? E vai desempenhar aqui como encarnado. Não. É como desencarnado mesmo. São aqueles espíritos mensageiros, os mentores, né? Que eles estão trabalhando na erraticidade. Até a 572 se trata desses espíritos desencarnados. Aqui na 573, daí já fala dos espíritos que reencarnaram, né? Com missão. Aí já o André Luiz mesmo, ele faz um trabalho muito bonito, né? Isso, na erraticidade. Ele, a equipe, né, que está lá no nosso lar, né, que trabalha o tempo todo. É uma missão que é dada para eles, exatamente. Então, são as missões de espíritos desencarnados. E aí eles falam daqueles que são mais elevados, daqueles que são medianos, daqueles que são, ainda que são como ferramenta cega, como eu disse anteriormente, né? Que também são desencarnados ainda, né? Estão lá atuando, né? Mas não sabe bem o que está fazendo, né? Você mesmo citou o exemplo, né? Na reunião anterior, daquele que foi lá tocar a trombeta. É uma missão, ele está trabalhando, só que ele nem sabe bem do que ele está fazendo. Ele está ajudando, né? Tem os que ajudam conscientemente, sabem exatamente o que está fazendo, e tem aqueles que estão ali, né, sem muito conhecimento. E essa aqui, então, ele trata dos encarnados, né? Então, são homens aí, né? Ele distingue aqui, ó. São espíritos encarnados, na pergunta. Daí diz, instruir os homens e auxiliar o progresso. Então, aí ele já fala das atividades na Terra, ó, cultiva a terra, como governante, como professor, né, que instrui. Então, todos têm sua missão. Será que é isso ou eu viajei também? Não, tá certo, é isso mesmo. Mas eu acho que já antes ele já está misturando um pouco encarnado com desencarnado. Né? Por exemplo, lá na pergunta... Uma pergunta anterior aí, os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? A 568. Podem cumpri-las em um ou outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então, acho que vem aí meio que não está distinguindo tanto assim tão claramente, como você disse, que até ali falava só dos desencarnados, da missão dos espíritos desencarnados, e agora passou a falar dos encarnados. Mas é claro aí que ele usou a palavra encarnados, tanto que na hora que eu li, eu pensei assim, será que não está faltando o des aí, não é desencarnados? Sim. Na verdade, está falando dos encarnados, né, falando das pessoas, as pessoas aqui na Terra. Só que, mesmo assim, dá a impressão no começo da resposta que ele está se referindo a grandes missões, a espíritos que têm grandes missões, a instruir os homens, em auxiliar o progresso. Quer dizer assim, parece que são pessoas que têm uma missão social só, está falando. Uma missão grande, uma missão relevante, socialmente, né, coletivamente. Sim. E aí depois ele vai dizendo que todos têm uma missão importante, muito importante, tanto aquele que cultiva a terra, que governa, que instrui, e vai, enfim, vai falando de todos os encarnados com suas missões. Certo. É isso mesmo. De acordo, então, vamos para frente? 574? Adelante. Vamos lá.
574. Qual pode ser, na Terra, a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Aquele que não quer fazer nada. Voluntariamente ele se coloca na condição de preguiçosão. Fica de olho para a lua, balangando na rede. Há efetivamente pessoas que só para si mesmo vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhe muitas vezes, já neste mundo, o castigo pelo aborrecimento, pelo desgosto que a vida lhe causa. Aí na A, que continua na A, né? Pois que lhes era facultada a escolha, porque preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria. Não, aí é uma pergunta, né? Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram, então, uma existência que nenhum proveito lhes traria? Aí está certo. Entre os espíritos também há os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam, mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da sua inutilidade, a que se voltaram e serão os primeiros a pedir que lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenha escolhido para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Continua, né? Continua. Procura, então, um escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Bom, ficou mais claro aí, né, agora. Como é que ele pode receber uma missão não prevista? Aí eu não sei se é uma missão ou se é uma tarefa, né? Porque essa tarefa, a que foi proposto de escrever um livro, né, psicografado aí, por exemplo, ou não psicografado, essa tarefa é uma missão, pode ser considerada uma missão, ou ela faz parte da missão dele? Será que essa tarefa está fora da missão a que ele se propôs antes de reencarnar? Muito provavelmente não está fora, mas pode ser que esteja. Pode ser que ele veio com a missão de atuar em alguma área necessária, ainda carente da literatura, e um espírito com objetivos não nobres, com objetivos inferiores, o convença de escrever um outro tipo de obra que venha prejudicar as pessoas, ou que não venha ser nobre de forma nenhuma. Então, eu acho que nesse sentido aí pode ser que ele esteja recebendo aqui, depois de encarnado, uma missão que não estava prevista. Mas não sei se seria uma missão, acho que seria uma tarefa que pode destoar da missão dele, ou a missão não prevista pode contribuir
né? Não estava previsto que ele fosse realizar uma descoberta. Mas aí, por inspiração, com a ajuda de espíritos, ele vai realizar essa descoberta. Só que essa descoberta, eu não acredito que ela não esteja harmônica com a missão que ele assumiu. Era uma missão de promover o bem para a sociedade, uma missão de ser alguém na sociedade que contribuísse com a evolução, com o progresso, com o bem-estar da sociedade. Então, o espírito ele pode vir com a missão, e essa missão ele não cumprir, ou cumprir parte dela, ou ele pode vir com a missão e cumprir além daquela missão que ele veio destinado. Né? Pode ser que ele vá além, não é isso? Pode. Então, pode. Parece que é o que é mais raro acontecer, né? E além. Ele fica animado e faz mais do que foi previsto. E a espiritualidade ele concede condições para que ele vá além. Porque ele tem condições, né? Ele se mostra com boa vontade para isso. Devolvo-lhe a palavra, Orlando, se você quiser comentar mais sobre a pergunta também, antes, porém, né? Tá ótimo, é isso aí mesmo. O tempo passa que a gente nem vê, né? Porque é tão gostoso. Mas eu vou pedir para o João fazer a prece de encerramento para nós. Então, mais uma live concluída de estudo do Livro dos Espíritos. Aí na parte das missões confiadas aos espíritos desencarnados e espíritos encarnados. Muito importante para a nossa reflexão. E só por isso, por esse motivo de estar aí esse material disponível, por essa razão já é motivo da gente elevar o nosso coração em gratidão. E por a gente ter conseguido estar disponível, estar reunidos virtualmente e realizar esse estudo. Nossa gratidão ao mundo benfeitor espiritual que nos estimula, que nos anima a seguir em frente. Que esses aprendizados de hoje possam se aprofundar com a nossa continuidade da experiência encarnatória e que possa nos ajudar, servir de base para sermos melhores instrumentos nas pequenas tarefas que realizamos na sociedade, nos grupos, e que também devem estar conforme as missões e estar contribuindo para a realização, concretização das missões que assumimos antes das nossas reencarnações. E assim possamos tirar todo o proveito desse estudo e até a nossa próxima reunião a gente nos mantermos animados, entusiasmados, com vontade de aprender, de crescer e de realizar melhor as nossas missões. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, encerramos aí mais uma live, né? Isso aí. A live de número 114. 114. Muito bem. Gratidão. Muita paz para todos nós. Dona Diva, seja bem-vinda. Diva, entrou no final, mas entrou, né?
Tudo bom, dona Diva? Como é que a senhora está? Estou bem, graças a Deus, na medida do possível, estou indo, como diz o